Olá, o meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 30 de novembro de 2021, nós estamos com duas, podemos dizer assim, liturgias para nós refletirmos. Uma é a carta de Paulo, escrita aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 a 18. O outro é o Salmo 18, 19, versículos de 2 a 5, e Mateus 4, 18 a 22. Esta liturgia é a que foi colocada no calendário litúrgico para nós refletirmos sobre a vida de André, dentro da Igreja Católica, Santo André, porque hoje a Igreja recorda o martírio deste santo que foi um dos 12 discípulos de Jesus. Se nós lêssemos a liturgia do Advento, é Isaías capítulo 11, versículo 1 a 9, Salmos 71, 72 e o texto do Evangelho, Lucas 10, 21, 24. Nós estaremos lendo o Evangelho, mas refletindo também a leitura de Paulo aos Romanos, para nós entendermos um pouco a vida de André, ou de Santo André, um dos 12 discípulos de Jesus. Não existem muitas coisas sobre este discípulo ou este apóstolo. Isso vale também para os demais. Nós não encontramos muitas coisas sobre esses primeiros personagens. E é interessante que na Igreja Católica se preocupou, se nós vamos ver, em escrever mais sobre Paulo, que não conheceu Jesus pessoalmente, não viveu com Jesus, do que o próprio André, que o próprio Pedro, João. É interessante isso para nós também meditarmos. Por que que Pedro, André, João, Tiago e os demais não são tão conhecidos quanto Paulo? Talvez dentro da própria faculdade, o curso de teologia, um dos personagens bíblicos que mais se estudou, se escreve até na atualidade, é Paulo, que não foi um seguidor de Jesus no sentido de fazer parte daquele primeiro grupo formado ou organizado, né, por Jesus. O evangelho de hoje, Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22, nos diz assim: Jesus andava à beira do mar da Galileia, quando viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Indo mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus os chamou. Eles deixaram imediatamente a barca e o pai e seguiram a Jesus. O texto, então, do Evangelho nos ajuda já a entendermos esta recordação, podemos dizer assim, do apóstolo Pedro. Ou melhor, o apóstolo João. Apóstolo André foi um dos grandes iniciadores da fé cristã para o seu próprio irmão Pedro. E nós vamos encontrar esse relato lá no Evangelho de João. André e João seguem os passos de João Batista, são discípulos de João Batista. E quando João Batista indica ou mostra que o Messias, ou aquele que deveria vir no mundo judeu, ou para, segundo as profecias proféticas, que nós temos também no Antigo Testamento, era Jesus, então André será o primeiro discípulo a começar a seguir Jesus. E é interessante que o nome André é um nome grego, vem de anthropos, que quer dizer pessoa humana, homem ou pessoa humana, ser humano. É muito melhor nós falarmos a expressão pessoa humana
do que homem, porque às vezes a palavra homem dá muito a conotação no mundo muito masculino, muito do homem excludente dos outros ou das outras que seguiriam Jesus. Então é importante nós percebermos como que André acaba sendo o primeiro a seguir os passos de Jesus e, no mesmo tempo, o primeiro a indicar que o Jesus de Nazaré era o Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Mas é bom e importante, também nesse período de advento, nós entendermos como que estes seres humanos foram capazes e, no mesmo tempo, como que eles tiveram coragem, ousadia de viverem a fé até as últimas consequências. Mas antes de continuarmos no Evangelho, é importante nós adentrarmos no texto de Romanos 10, 9 a 18. Nesta carta escrita por Paulo aos Romanos, ou à comunidade que está em Roma, nós poderíamos dizer assim: uma fé além da fé. Como nós podemos ter uma fé para além da fé? Para a teologia da graça, a sua fé cristã, ou a nossa fé cristã, é para vivermos um comprometimento de transformação humana e social. A comunidade cristã, em 49, havia sido expulsa pelo imperador romano Cláudio, que escrevera um edito, ou seja, um documento. E é interessante que esta comunidade cristã que foi expulsa é a comunidade de Roma. A carta foi escrita entre o ano 52 a 62. Nós não sabemos muito bem quando que foi escrita essa carta. São suposições. A justiça e a salvação são um encorajamento que os cristãos precisavam ter diante do Estado romano, que perseguia, que punia com a própria morte os cristãos. Veja, mais uma vez, não dá para nós tirarmos a fé cristã da tirania do Estado. São os cristãos que lutam com a fé, com a coragem, acreditando que a salvação era, podemos assim, o combustível de esperança para lutarem contra o poderosíssimo Império Romano. Então é importante que nós aqui nos detenhamos também que quando Paulo fala que a fé guardada no coração é que vai nos fazer ser salvos ou trazer a salvação, temos que entender que Paulo aqui, ele está sendo muito mais um judeu do que um cristão. Na verdade, Paulo não foi cristão. Paulo foi sempre seguidor do judaísmo, que muitas pessoas se escandalizam quando fala isso. Mas é lógico, até mesmo os outros discípulos, o Pedro, o André, eles não foram cristãos do sentido que nós temos hoje. Para eles estavam seguindo, podemos dizer, uma ramificação do judaísmo, que não era uma outra religião. Era uma continuação do judaísmo de uma forma diferente, apresentada por Jesus, que Jesus também nunca foi um cristão, sempre assim, nasceu, viveu e morreu dentro do mundo judeu. Se nós irmos pela teologia da graça, mais uma vez retornando à teologia da graça, da salvação, da compaixão, a salvação, a graça, nós não deveríamos ter preocupação com isso. Ela já foi dada. Porque quando os cristãos se esperavam, ou melhor, quando os judeus, que depois então se tornam seguidores, discípulos, ou seguidores e seguidores de Jesus, e que começam a acreditar na mensagem dele, para a teologia cristã, a salvação ela já foi dada. Nós temos que nos preocupar aqui com esse mundo tão catastrófico e que nós cristãos, muitas vezes, estamos neste mundo ajudando na catástrofe. Porque o que tem de cristãos e cristãs falando em nome de Deus, falando de Deus, roubando, enganando, corruptos, recebendo propina, recebendo privilégios, e aí no domingo indo no culto, nas reuniões de outras igrejas, ou na missa da Igreja Católica, e aí se dizendo que são já e moralmente criticando outros. Então é importante que nós entendamos isso. A salvação ela já foi dada.
E como que nós podemos sentir essa salvação? Ajudando as pessoas a serem salvas da miséria, de uma morte prematura, de doenças que muitas vezes podem chegar quando não tem saneamento básico, não tem comida adequada, não tem medicamentos. É isso que nós temos que fazer. A salvação e a ressurreição, elas já estão embutidas no ser humano desde o zigoto, desde quando o óvulo fecundado, ou melhor, não é fecundado, senão nós vamos também ter uma visão aqui machista, como se o esperma fecundasse o óvulo. Não é o esperma que fecunda o óvulo. É o encontro dos dois que dá uma explosão, podemos dizer assim, uma explosão vital. Quando começa a se romper as células misturadas e começam a surgir desde ali, podemos assim, dentro da ontologia ou dentro da metafísica, a transformação de um novo ser. Ali já está embutida a salvação e a ressurreição. Não é porque nós somos assim, o assado, que nós vamos receber isso. E é importante entendermos, muito importante, senão nós vamos ser muito moralistas e muito duros na fé. E é preciso que nós também nos sensibilizemos e entendemos que a fé é para fazer com que nós também vivamos a nossa vida, podemos assim, divinamente, humanamente, cristãmente. E aí cada um tem que perceber o que significa viver humanamente, cristãmente, a fé em Jesus de Nazaré. O salmo de hoje mostra que a palavra ecoa em todos os lugares, a palavra de Javé. É um louvor, mais uma vez um louvor, uma gratidão, um agradecimento pela vida. E como que nós podemos também fazer esse louvor constantemente, diariamente, agradecendo pela vida? E a quantidade de coisas boas e bonitas nós podemos fazer com ela, uns pelos outros. O Evangelho de Mateus 4, 18 a 22, Jesus anda à beira-mar. Ele está na Galileia, lugar fecundo para encontrar os seus primeiros discípulos e discípulas. A Galileia era um lugar assim, discriminado, jogado fora, por assim, do centro lá do templo e da Judeia. Antes, os líderes religiosos são todos da Judeia, os que oficializam o culto e o sacrifício. Agora, Jesus descentraliza os poderes das mãos dos judeus da Judeia e do templo, e dos sumos sacerdotes, fariseus, doutores da lei, escribas e anciãos. Deus não é mais Deus do centro do templo, mas da periferia da Palestina. Olha que interessante. Jesus é um palestino. E do mundo da vida. A leitura nos mostra Jesus convidando pessoas simples. E André, irmão de Pedro, como dizia anteriormente, foi o primeiro. Ele e João seguem os passos de Jesus. Lá no primeiro capítulo de João, aquela belíssima ilustração pelo autor, quando o João e o André e João estão correndo para alcançar Jesus, a primeira pergunta que eles fazem: Mestre ou Rabi, onde moras? E Jesus vai dizer o quê? Vinde e vede. São os discípulos e as discípulas, aquele que segue os passos de Jesus, ou aquela que segue os passos de Jesus, é que precisa ver e experimentar. Vinde e vede. É preciso experimentar o que significa viver a fé cristã. Hoje, dia 30 de novembro, a igreja recorda o dia do martírio de André. Mais ou menos foi ali pelo ano 63. E também o dia do teólogo. Na atualidade, os discípulos da periferia da igreja e do mundo são rejeitados, mas Jesus continua a revelar a eles e a elas o seu projeto salvífico de amor e mudança, uma fé ousada e libertadora. Para concluir, é também o papel do teólogo e da teóloga ajudarem as pessoas a desidolatrarem a sua própria fé. Muitas vezes
nós podemos encontrar, talvez assim, a maioria dos cristãos e cristãs, uma fé muito mais idolátrica, vazia de sentido, do que uma fé verdadeira do Deus que é aquele que se faz companhia. E é isso que o advento quer nos ajudar a entender. É este Deus que se faz companhia, companheiro, companheira, e está presente na vida do ser humano. É tão presente que ele se faz carne da nossa carne. Olha que interessante. Jesus de Nazaré, teologicamente falando, é o divino, a divina que se encarna no ventre de uma mulher, Maria. Que nesse dia em que a igreja recorda o martírio de André, e no mesmo tempo o dia do teólogo, que nós possamos também fazer um exercício de estudo da nossa fé. Será que a nossa fé não está muitas vezes amadora? Será que nós não teríamos que reciclar a nossa fé? E o que seria reciclar a nossa fé? Buscar pessoas que realmente nos ajudem a entender esse mistério tão grande. Porque senão, é como nós vemos muitas vezes, pessoas que sofrem com uma fé doentia, uma fé enferma, uma fé abusiva, uma fé agressiva, em vez de ser uma fé suave e restauradora. Não é suave no sentido de banalização, que não tem sentido mais nenhum, não tem mais nenhuma importância. É suave para nós sentirmos a brisa que nem o Elias sentiu. Ele não viu. Segundo diz o relato lá do livro de Reis, Javé no terremoto, no fogo, na tempestade, mas sentiu a presença divina no frescor da brisa. E o Deus de Jesus está presente no frescor e na fragilidade humana. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Que o Deus de Francisco de Assis, de Dom Helder Câmara, de Irmã Dulce dos Pobres e também Irmã Dorothy, nos enche de confiança, a exemplo e testemunho do santo e mártir André. Um abraço a todos e a todas.